CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran e Leroy Merlin. A casa da sua casa. Apresentação Otávio Neto. Muito bem, como a gente anunciou, nós vamos dar início agora, aqui na Rádio CBN, a uma série de entrevistas com representantes de diversos países, aqueles países que exerceram e exercem ainda a influência sobre a construção da cidade morena. Nós vamos falar dos 120 anos de Campo Grande. Mas hoje a gente convidou para abrir essa série de bate-papo o cônsul-geral do Paraguai, aqui em Mato Grosso do Sul, o Ricardo Cabaleiro Aquino, e ele está aqui conosco. Eu quero, em primeiro lugar, convidar todos vocês que são nascidos no Paraguai, ou que são filhos de homens e de mulheres que de lá vieram, ou que são netos, ou que têm alguma influência, ou que casaram com um paraguaio, ou com uma paraguaia, ou com um filho de um paraguaio, ou com a filha de um paraguaio, de uma paraguaia, para que a partir de agora a gente possa compreender melhor essa relação. Quais são as influências do povo paraguaio na nossa cultura, na cultura sul-mato-grossense? Para isso eu quero desejar, em primeiro lugar, as boas-vindas ao cônsul do Paraguai, aqui na CBN, agradecendo por ter aceito o convite e vir falar conosco. Bom dia. Bom dia, é um prazer para mim de compartilhar os poucos conhecimentos que tenho e as muitas fofocas que tenho também. Bom, eu quero começar, Ricardo, permita que eu o chame de Ricardo. Sim, por favor, representando toda a comunidade do Paraguai. Essa relação próxima, essa relação de amizade, essa relação de respeito, a influência que o Paraguai exerceu ao longo dos anos na nossa cultura, e eu falo de gastronomia, eu falo de música, eu falo de literatura, eu falo de tanta coisa, eu falo de comércio, falo de esporte. A que se deve essa aproximação tão grande, esse carinho, esse respeito com que a gente se relaciona com os paraguaios? Em primeiro lugar, a geografia. O Rio Paraguai é o meio de comunicação tão importante para nós. E assim como Buenos Aires é para nós em Assunção, o centro de onde vem todas as coisas da Europa, da costa atlântica, e para Campo Grande, Assunção sempre foi a última grande escala antes de vir a fronteira, que era Mato Grosso naquele então. E então o papel do Paraguai foi muito importante. Aí começou a guerra, quando o famoso a Guerra do Paraguai, quando o barco Marquês de Olinda foi tomado prisioneiro aí com todas as pessoas. Então, tudo o importante que acontece aqui começa em Assunção. É muito interessante. E essa relação é impressionante. O quanto nós somos e fomos influenciados e nós também assimilamos muito da gastronomia, né? A gente aqui tem muita comida paraguaia que é parte, inclusive, da nossa rotina, da nossa cultura gastronômica local. Vamos começar falando de tereré, que também é uma bebida típica do Paraguai que foi incorporada muito bem aqui no Mato Grosso do Sul, né? Lá também é muito forte? Lá também o consumo do tereré é muito forte? Sim, o consumo do tereré é muito interessante, que o tereré por 300 anos realmente era um mate quente, não? Mas na época da Guerra do Chaco contra a Bolívia, 1932 e 35, a água era tão ruim no deserto que começaram a dizer: que passa se em lugar de o mate quente provamos com uma água natural, normal? Nem pensar em gelo naquela época, não? E começaram a fazer, e ficou tão interessante porque era algo adaptado ao calor, à temperatura, e então foi para esquentar, e sim para refrescar. Sempre para refrescar. E assim começamos a pôr também um pouco da erva, algumas aromáticas, algumas são medicinais. Por muito tempo a saúde paraguaia foi muito boa. Medicina alternativa. Graças à medicina alternativa, às ervas. E na primeira época chamávamos doutores a quem sabiam recomendar chá aromático, chá medicinal, não?
Então, foi assim que o tererê se começou a espalhar, chegou para aqui, foi uma coisa que nós apreciamos muito, que aqui é considerado. Não há nenhum tipo de ciúme aqui, é uma coisa cultural que se compartilha com todos os amigos. Bom, como é o tererê? É verdade. Eu conversava aqui com o cônsul do Paraguai, o Ricardo Cabaleiro Aquino, antes da gente começar a entrevista, e há um número oficial, um número que o consulado trabalha. Eu imagino, então, Ricardo, que nós, o Mato Grosso do Sul, seja o lugar fora do Paraguai que abriga mais paraguaios. São 100 mil pessoas, 100 mil paraguaios vivendo aqui entre Campo Grande, Dourados, a região sul, até que se chega a Ponta Porã, é isso? É assim, em toda essa zona, em torno de 100 mil. Temos muitas pessoas que vêm de forma irregular, ou somente em forma temporal, mas geral me disseram que esse seria o número acertado, não? Como é que o povo paraguaio... Vou fazer uma pergunta ao contrário agora. Nós aqui temos a influência na música, o sul mato-grossense ele é embalado muito pelos ritmos do Paraguai. Aliás, o Paraguai é um celeiro de bons músicos também, né? Sim. A fábrica de violeiros e sanfoneiros e gente que toca muito e canta também. Né? Foi uma coisa que impressionou os jesuítas quando vieram e criaram as únicas concentrações de indígenas onde os índios vinham pela própria vontade, não? E não somente porque tinham fome ou coisas assim, mas vinham pela própria vontade e ficaram por 6 gerações aí, não? E eles descobriram que número 1, o paraguaio não é criativo, mas sabe copiar tudo legal e magnificamente. Se você vai às ruínas jesuíticas no sul de Paraguai, perto da cidade de Encarnação, de Posadas, Argentina, vai descobrir que as ruínas são majestuosas e, considerando que somente 1 ou 2 sacerdotes jesuítas eram arquitetos, eram engenheiros, eram tudo, o resto do trabalho tinha que ser feito pelos índios. É um trabalho bem feito, bem firme, não? Houve em Jesus que quis ser uma cópia do próprio Vaticano, da Capela Sistina, não? Então, tudo isso achando 1680, 1690, é bem difícil de crer isso. E para a música a mesma coisa. Começaram e tinham uma voz natural. A maioria dos primeiros músicos nossos não tinha a menor ideia o que era ler a música, mas o que eles criavam, o que eles falavam. Era um dom natural. Era música. A minha mulher é uma boa poetisa, uma poeta, não? E quando eu comparo o que ele escreve num bom castelhano, não? No espanhol, e comparando com os poetas normais, naturais, nós temos alguns como Emiliano R. Fernandes, por exemplo, que falava guarani e castelhano, mas principalmente guarani. E ele, com os seus versos, são totalmente música. E diz que o verdadeiro poeta tem que ser músico antes que nada, tem ouvido musical. Deixa eu perguntar uma coisa agora, Ricardo. Eu lembro a você que está acompanhando aqui a Rádio CBN. Bom, mas antes disso, eu vou chamar agora uma reportagem, porque a gente foi atrás também de saber como é que a Ingrid Rocha, na verdade, entrevistou o presidente da Associação da Colônia Paraguaia, o Albino Romero. Ele falou sobre a influência do Paraguai aqui em Campo Grande, como é que a colônia, que reúne milhares de pessoas aqui na capital, como é que ela se organiza. Vamos acompanhar esse bate-papo. Na sequência, eu volto a falar com o Ricardo aqui, o cônsul do Paraguai em Mato Grosso do Sul. E para falar um pouquinho sobre a colônia paraguaia, eu vou conversar agora com o presidente da associação, o Albino Romero. Bom, eu gostaria de saber quais são as principais influências paraguaias em Campo Grande. A influência paraguaia em Campo Grande, desde a década de 40, 50, 60, 70, é a influência da cultura, da música, da comida típica, né? Das danças, principalmente da roda do tereré. Esse trouxe uma influência muito grande, porque os paraguaios são reconhecidos pelos grandes trabalhos que eles fazem na época passada, né? São os campeiros, fazedor de cercas, o desassador de carne, que são os carniceiros lá do frigorífico Frima, Bodon, ou JBS, né? Os peluqueiros, os barbeiros, os melhores barbeiros de Campo Grande são paraguaios. Também os sastreiros, os alfaiates. Nós tivemos bons alfaiates aqui em Campo Grande,
né, na década de 40, 50, 60, até 70. O Ramon Achucarro, por exemplo, foi um alfaiate e um radialista, foi vereador. E também nós temos a família Montaninha, a família Lugo. E a influência maior que a gente vê é que a cultura paraguaia ela foi introduzida, né, aqui através da chipa, da sopa, né, a cultura da comida, né, da culinária, é muito reconhecida. Parece que a influência é grande e o desenvolvimento de Campo Grande também, porque nós tivemos bons construtores aqui em Campo Grande, a família Cristaldo, a família Clafuri, a família do seu Quevedo. Os últimos construtores aqui de Campo Grande foi a Feirona, a Feira Livre de Campo Grande foi construída pelos paraguaios. E como que a colônia paraguaia se organiza aqui em Campo Grande? Veja só, a colônia paraguaia, desde a década que eu cheguei, eu vou falar da minha época, na década de 60 a 70, existia a Casa Paraguaia de Campo Grande, fundado pelo médico Horácio Casartelli. Em 1973 foi inaugurada. Eu fui na inauguração, era bem jovem, eu tinha aproximadamente 14, 15 anos, e depois integrei na colônia paraguaia como vice-presidente do Dr. Horácio até na década de 80. Em 89 nós formamos a Associação Colônia Paraguaia, através dos jovens paraguaios. Então essa juventude teve uma influência muito grande, as reuniões são constantes, nós temos grupo de oração, nós temos grupo dos jovens, nós temos grupo dos adultos, nós temos um conselho deliberativo só dos antigos fundadores da Casa Paraguaia, a família Huitma Chaparro, a família dos Cristaldos, dos Quevedos, né? A família Romero, a família dos Canteiros. Então são pessoas que realmente trouxeram grande influência e também muita união entre nós. Nós reunimos constantemente. A reunião é feita na associação e nas casas dos paraguaios também. Nós temos aqui vilas, né, de paraguaios, por exemplo, Vila Popular Vila Bordão é só de paraguaios. Né? Uma parte do bairro Monte Castelo, Moreninha 3, Vila Bonanza, vários paraguaios. Então existe essa reunião, essa confraternização. Nós somos todos unidos, não temos cor partidária, nós não temos cor política, nós não temos cor de religião, nós somos católicos, mas a nossa sede lá, por exemplo, nós recebemos os evangélicos, recebemos os espíritas, nós recebemos o candomblé. A nossa sociedade é laica e não tem fins lucrativos, nós não recebemos nada, nós somos voluntários, trabalhando de graça, pelo amor, né, à cultura e à tradição paraguaia. Muito bem, a gente sabe disso e é muito legal poder conhecer um pouco mais das ações que são realizadas aqui em Campo Grande pela colônia paraguaia. A gente sabe que tem uma série de ações que se desenvolve aqui, de eventos, que são eventos filantrópicos, eventos solidários, e a gente fica muito contente de poder conhecer um pouco mais. Eu volto a conversar agora com o cônsul-geral do Paraguai, aqui em Mato Grosso do Sul, com o Ricardo Cabaleiro Aquino. Ricardo, como é que o povo paraguaio olha para o povo brasileiro, especificamente para os campograndenses, os sul-matogrossenses? Como é que vocês nos enxergam? Uma surpresa muito agradável para mim foi a recepção amável e também com muito de respeito e quase de admiração que eu recebi aqui como cônsul geral, primeiro, e logo após também enquanto paraguaio, né? E isso foi uma novidade interessante porque o Paraguai tinha, em geral, houve como um complexo de que no estrangeiro seríamos recebidos como menos do que igual, não? Que nós temos como país pequeno que temos que fazer um esforço extra para convencer aos outros que somos iguais, não? Aqui não houve necessidade de nada disso. O tratamento é realmente de muita igualdade, de muita amizade. E isso é particular do Mato Grosso do Sul, é particular de Campo Grande, não? Nós tivemos outros lugares onde também nos recebem bem, com todo o respeito, coisas assim, mas não aqui é especial. Não acho que com a amizade e o carinho que experimentamos no Campo Grande. Que legal. Bom, eu sou casado com uma neta de paraguaio, né? Então, assim, é muito difícil a gente não conhecer alguém ou não ter tido contato com algum
paraguaio ou filho de Paraguai, porque é uma relação muito próxima. Onde quer que você ande por Campo Grande ou pelo estado, né, tem sempre alguém oriundo lá do Paraguai. Na música, a gente falou aqui da força que tem, na gastronomia também, a relação e as influências do Paraguai são fortes, né? São fortes porque, para começar, é a cultura maior, não tem mais idade. Nós recebemos os espanhóis em 1540, 1550. Foi a época em que a erva mate foi conhecida pelos espanhóis, que os índios já usavam, não? E temos muita presença do Mediterrâneo na gastronomia. E isso logo depois foi transferido para o Paraguai e isso vinha até cá. E, por exemplo, dizemos que o Paraguai é tão especial que é o único país que tem uma sopa, um caldo, que é sólido, não? É verdade. O único caldo, sopa sólido do mundo. Há uma lenda que diz que foi um acidente para o presidente Carlos Antônio López, que a cozinheira tinha que fazer um caldo de milho, e que algo não deu certo, então o caldo ficou sólido. Mas que o presidente, que era bem gordinho, ele gostava muito de comer, gostou tanto do acidente, que daí em mais eu faça sempre assim. Incorporou na culinária. Ela disse, mas não sei que eu tentei de fazer outra coisa, não, mas ficou assim. Uma lenda interessante, e a sopa é realmente importante na nossa gastronomia. A chipa dizem que vem da Bolívia, que começou... mas a gente olha para a chipa com a bandeira do Paraguai pregada, Sim, né? claro, né? Que vem da Bolívia, mas também como língua guarani que se falava em todo o continente, que era o tupi-guarani, não? Então, todos os nomes das ilhas do Caribe, mesmo a palavra Caribe é guarani, Caraíbe, mais senhores, mais guerreiros, não? Então, isso é o Caribe. Então, somente em Paraguai ficou e foi ensinado de geração em geração, graças a que os paraguaios são filhos de suas mães, e as mães é que nos ensinam a primeira língua, e a primeira língua foi sempre o Guarani. Não precisamos de escolas para aprender Guarani, nós aprendíamos na rua, na casa, coisas assim. Agora que estão tentando de ensinar o Guarani na escola, o sucesso não é tão bom. Os meus filhos já não falam. Tem que falar comigo fora para entender, mas das aulas eles não estão aprendendo. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial, eu volto a conversar com o Ricardo Cabaleiro, que vai dar também a mensagem dele em Guarani, para você que é paraguaio, que está aqui acompanhando a Rádio CBN. Nós já voltamos. 29 minutos, eu volto a conversar com o Ricardo Cabaleiro Aquino, cônsul-geral do Paraguai em Mato Grosso do Sul. Eu disse antes do intervalo, Ricardo, que eu gostaria de ouvir de você, em Guarani, a sua mensagem para homenagear os 120 anos de Campo Grande. Maitei, Campo Grande, Peguareja, Peja, Ñande, Paraguayo Cuera, Veí, Marandu, Anua, PM, Baisha, pa Penemandu, Ana, Oranitare, Emita, PM, Co Versomi, Oranita, Omo Ñandúa, Mombore Vichereta, hi ante te charo rechaga hi ante macoa bebê nerendá bebê acoiro rechá. De longe, traduzindo, o nosso país de longe, o nosso país é tão bonito que tenho o desejo de voar até lá para dar um abraço a todos os meus familiares, não? Então é uma poesia assim bem com muito som de música, não? Parabéns, eu quero agradecer em seu nome toda a comunidade paraguaia pela influência, pelo respeito, pela integração, como a gente convive. Volte mais vezes, foi uma forma que a CBN encontrou de homenagear a colônia paraguaia e também os 120 anos de Campo Grande. Muito obrigado, realmente um privilégio para mim e para Paraguai, que eu apresento de vir aqui esta manhã. Bem, eu conversei com o Ricardo Cabaleiro Aquino, falando aqui na CBN sobre as influências que o Paraguai exerceu ao longo dos anos, exerce e com certeza vai continuar exercendo, até porque o nosso convívio é diário e a gente aprende uns com os outros
sempre. Amanhã nós vamos receber aqui na CBN o Nilson Aguena. Ele é o representante da cultura japonesa aqui em Mato Grosso do Sul. E a gente vai falar amanhã sobre como os orientais, os japoneses, também vieram, se estabeleceram e de uma maneira muito direta aqui estão, ajudando na evolução, no desenvolvimento econômico e social. Hoje, um grande abraço a todos os paraguaios e a todas as paraguaias. Essa entrevista com o Ricardo vai estar disponível daqui a pouco no nosso site, cbncampogrande.com.br. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran e Leroy Merlin. A casa da sua casa.